Suas sessões de D&D estão muito fáceis, que tal você experimentar o modo hardcore do D&D? E é isso que nós vamos falar hoje. Bora! Bom, uma coisa que a Wizard of the Coast fez com o D&D quinta edição, que foi muito bom para poder introduzir novos jogadores, é deixar o D&D mais fácil. E ele ficou mais fácil por vários motivos. Ele ficou mais fácil porque é mais fácil de entender as regras. Ele ficou mais fácil porque as regras ficaram mais simplificadas. Ele ficou mais fácil porque seu personagem é muito difícil de morrer. Tem 3 tipos de death save, é muito difícil dele morrer por dano maciço. Existe cura pra caramba, todo mundo cura nesse D&D. Se você descansou à noite, você curou total. Então tem vários mecanismos para impedir que seu personagem morra. Por que a Wizard of the Coast fez isso? Porque as pessoas não gostam de perder seus personagens, porque as pessoas se apegam aos seus personagens. Mas isso também pode tirar a graça de um pequeno número de pessoas, de um nicho de pessoas que não gostam das coisas tão fáceis assim. É lógico que o mestre pode sempre fazer mecanismos para dificultar as coisas, criar inimigos mais fortes. Ele tem mecanismos para isso, ele tem poderes infinitos, mas nem sempre isso é bem aceito na mesa de jogo. E algumas dinâmicas, algumas regras, alguns hacks podem ajudar o seu jogo a ficar muito mais difícil. Isso que fez o livro Hardcore Mode 5E, que foi um conjunto de regras modificadas para o D&D quinta edição, criado por um cara chamado Runehammer, que é um cara que tem esse canal e que criou, por exemplo, o RPG Index Card, que também é, na minha opinião, uma opção super interessante, super divertida e diferente de você aplicar um RPG. O que eu achei legal nesse sistema? Na verdade é um conjunto de regras que se aplica ao D&D, você continua usando o D&D normalmente, mas algumas coisas são modificadas. São 18 regras diferentes e eu acho algumas delas bem ruins e exageradas para realmente assim transformar o jogo, mas algumas você pode realmente pegar e aplicar no seu dia a dia, aí nas suas campanhas, para tentar deixar as coisas mais difíceis. Então basicamente, qual que é o tom aqui que você está esperando? É o tom de um RPG um pouco mais difícil, de pessoas que gostam de ser mais táticas, que não se importam dos seus personagens morrerem, pessoas que estão ali querendo um RPG em que frequentemente mortes aconteçam e o jogo simplesmente continua. Então o tom aqui é de um mestre que seja, ao mesmo tempo, totalmente justo, mas implacável, sem ter aquela torcida nas regras para ajudar os personagens. Se eles não jogarem direito, realmente eles vão morrer. Se eles jogarem direito, provavelmente eles vão morrer também. Deixa o D&D muito mais difícil. O foco, então, aqui é acolher a morte como algo normal. Os seus personagens não vão ser mais os salvadores do mundo, vão ser pessoas com alguns tipos de habilidades, com defeitos, que vão ter que usar os seus recursos da melhor forma possível para conseguir sobreviver. Se eles conseguirem sobreviver, pode ser que eles tenham a chance de avançar e ficarem um pouco mais fortes. Mas nunca você vai ter a chance, vai ter aquela sensação de que seus personagens são super poderosos. Você pode criticar, falar, poxa, eu jogo a fantasia justamente para eu me sentir super poderoso, para eu me sentir o cara, para eu sentir tora pra caramba. Tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas tem gente que gosta de jogar desse clima, da morte estar mais perto, de ter a sensação de que a qualquer momento pode perder seu personagem, que tem que jogar muito bem, senão realmente vai morrer. E esse é o tom do Hardcore Mode 5E. O que eu acho que você poderia fazer? Se você está querendo botar um pouco de charme aí na sua campanha, deixar um pouco mais difícil, você pode pegar algumas dessas regras que fazem mais sentido para você e aplicar na sua campanha. Eu vou trazer algumas delas aqui para você. Primeiro, criação de personagem. No Hardcore Mode você joga 3d6 em ordem. Tá? Então força 3d6, destreza 3d6, sem ter tirar o número menor, sem ter rejogagem de dados em nenhum momento. Isso cria personagens com 6 de alguma coisa, com 12 de outra e raramente um 16 ou um 18. Isso vai fazer com que seus personagens tenham muito mais falhas. E aí ele inclusive dá algumas opções de por que seus personagens são tão falhos assim. Então o tempo todo ele ajuda você a criar personagens mais rápido para você poder simplesmente ir pro jogo logo e começar a jogar. Então você joga um d6 e seu personagem pode ter sei lá, uma força horrível, mesmo assim ser um guerreiro, porque ele é um veterano que foi machucado, ou porque ele está acometido por uma praga, ou então porque ele está com uma aflição trazida por um mago, ou porque ele tem algum tipo de herança animal por mistura de um druida, ou porque ele é um jovem demais e não tem experiência nenhuma, por isso que, sei lá, a sabedoria dele é 5. Tudo isso é decidido por uma jogada de dados de 6 opções. Aqui, se eu fosse gerar alguma coisa parecida, eu faria as 3d6, mas a pessoa poder escolher quais atributos de acordo com o que ela quer jogar. Porque senão realmente vai ficar assim, nossa,
força 3d6 e acabou, poxa, se ele quisesse jogar de guerreiro já era, né? Se sair um 5, 6, fica muito difícil mesmo de jogar. Então, de qualquer forma, você pode se acostumar com um personagem mais fraco no hardcore. A segunda regra, e talvez a melhor de ser aplicada, e que eu acho que dá pra você pegar só essa regra e já melhorar muito o seu jogo, é a regra de pontos de vida. Então no Hardcore Mode 5E, você não acrescenta o seu bônus de constituição aos seus pontos de vida. E no primeiro nível você não tem o máximo para sua classe. Então você joga todos os níveis e a única coisa que vale é o seu dado. Então você tem um guerreiro lá que tirou 1 no primeiro nível, ele vai ter 1 ponto de vida. E boa sorte para esse guerreiro sobreviver ao level 1. Isso quer dizer que, por exemplo, um bárbaro que geralmente tem uma constituição, sei lá, 16, eu tô jogando acima porque no D&D normal, agora no Hardcore Mode provavelmente a constituição dele vai ser menor. Mas vamos supor um bárbaro lá do D&D normal que tem constituição 16. No level 10, ele vai ter... E se ele pegar o máximo no primeiro nível, em média 34.5 pontos de vida a mais do que um personagem no Hardcore Mode. Então você vê que a diferença é gritante. Com o negócio de entrar em fúria e tomar metade do dano, é 60 a mais de dano que você tem que dar nele para ele realmente ficar ameaçado de morte. Então isso facilita muito, deixa mais simples, menos pontos de vida, torna os combates muito mais perigosos, mais letais. Você deixa o dano no mesmo tanto, então os combates são mais rápidos. Você mata os monstros mais rápidos, mata os PCs mais rápidos. Aí como é que você adapta? Lá na hora de ler um monstro no livro dos monstros, tem lá a quantidade de dados de vida e tem mais quanto que eles têm de vida, né? Então, por exemplo, 7d8 mais 30 lá no monstro, você vai considerar só o 7d8. Vai diminuir a quantidade de pontos de vida bem significativamente no monstro também. Mas no Hardcore Mode tem um método específico para monstro do hardcore, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, você pode adaptar também para você. Terceira grande mudança, as perícias que você é proficiente, você continua com bônus. As perícias que você não é proficiente, você não soma o valor de atributo nelas. Então vamos supor que você é uma destreza 14 e você não é proficiente em acrobacia. No D&D normal você joga com bônus de 2, que é o seu bônus de destreza. No hardcore você só bota o bônus de destreza quando você é treinado em algo. Se você não é treinado, é o dado seco. Ou se você tiver um modificador negativo, aí sim você aplica aquele bônus negativo. Então se você tiver uma destreza 6, você vai ter menos 2 na acrobacia. Mas se você tiver uma destreza 14 e não for treinado, você não vai ter nem a proficiência e nem o seu bônus de destreza. Nas perícias que você é treinado, você acrescenta os dois, proficiência e o bônus do atributo específico. Isso torna a diferença entre ser treinado e não treinado em algo muito maior. Então é possível que você tenha dificuldade grave em escalar alguma coisa ou que você não consiga realmente seguir ninguém se você não for bem treinado naquela perícia. Quarta modificação que você pode tentar adaptar, a condição ferido. Então no Hardcore Mode 5E eles adicionam a condição ferido, que basicamente acontece quando você toma mais de 10 de dano de um único golpe. Quando você está ferido, você não adiciona mais o bônus de habilidade em nenhuma jogada de dado que você seja proficiente. Então mesmo os seus ataques, você perde o seu bônus de habilidade, o bônus de destreza, o bônus de força na hora de fazer um ataque, por exemplo, ou nos seus testes de resistência, ou nos seus testes de perícia, tudo que você seja proficiente, você perde o bônus de habilidade. Segunda coisa, você perde o bônus de destreza na sua CA, você fica mais fácil de ser acertado, você não consegue mais desviar tanto de golpes. E terceiro, você não pode mais jogar uma habilidade que eu já vou falar na hora de curar, que é uma habilidade de curar durante o combate, que você pode curar um dado de vida durante o combate. Então quando você está ferido, você não pode fazer isso. E uma das coisas que o livro ele prevê e facilita é que alguns determinados monstros possam ter ataques que dão essa condição, mesmo que eles não deem 10 pontos de vida de dano de uma vez, que limita bastante as habilidades dos personagens de lutarem. Você só sai dessa condição de ferido se você curar 10 de dano de uma vez numa habilidade mágica, ou se você tomar um descanso longo. No Hardcore Mode eles colocam 3 formas de cura, além do Long Rest que cura tudo. Você pode em Short Rest gastar seus pontos de dados de vida normalmente, como acontece no D&D. Se você for ajudado por uma ajuda médica, o cara passa, sei lá, faixas no seu braço, nas suas feridas, você pode gastar um dado de vida de cura sem gastar um dado, tá? Isso pode ser feito uma vez. E durante o combate você pode usar uma habilidade que é tipo assim, morda os dentes, você poder ficar firme, grit your teeth, que é você ignorar a sua dor e continuar lutando. Para isso você faz um teste de constituição contra 10 e se você passar você pode jogar um dado de vida e curar ele. Um dos seus dados de cura aí que você pode usar por dia, você pode jogar durante o combate. Se você quer ajudar o Double Damage a não escalar no YouTube de forma hardcore,
deixa aí seu comentário, curta e já se inscreva no canal, hein? Outra regra diferente que existe no Hardcore Mode é o seguinte, na hora de morrer, como é que funciona? Basicamente, você ficou com menos 10 negativo, seu personagem dead, tá morto, já era, não tem teste nenhum. Menos 10, vamos supor que você tem 5 de vida, tomou 15 de dano, morreu, já era, foi. Segunda coisa que você morre, quando você tem que fazer um teste de morte, lembra que no D&D você faz 3 testes de morte, né? Você tem que falhar 3 vezes para morrer e ser bem sucedido 3 vezes para ficar estável. No Hardcore Mode não existe isso, você faz um teste de morte quando você chega em 0 pontos de vida ou negativo. Falhou no teste uma vez, tá morto. Foi bem sucedido, você tá sangrando, você sangra por 3 turnos. Se você não for atendido, não for ajudado por um membro da equipe com ajuda médica ou curado de alguma forma, você morre sem mais nenhum teste. Então basicamente você morre quando chega a menos 10, se ficar 3 turnos sangrando, ou seja, com pontos de vida 0 ou menos, e se você falhar no primeiro teste de morte. Outra regra que eu achei muito engraçada e não tem nada a ver com hardcore, pra mim tem que ser abolida completamente, você não deve usar, é uma regra que veio totalmente do videogame, chamada de vela de Zimmer. Então ele fala que no começo das aventuras, um mago chamado Zimmer dá uma vela pros personagens, e se todo mundo for morto, você pode voltar pro ponto que essa vela estava acesa. Então é como se fosse um save point que você tem no começo de uma aventura ou logo antes de uma batalha, que você pode tentar fazer aquela batalha toda de novo se todo mundo morrer. Eu acho que isso é muito videogame, aí você tá tirando a ideia de hardcore que você tinha colocado antes. Pra mim não faz tanto sentido assim. Na verdade essas regras eu acho muito duras. Talvez eu adaptaria uma ou outra, como já vou falar pra vocês. O Hardcore Mode também diminui a quantidade de magias significativamente que alguém pode jogar. Então basicamente um clérigo pode usar o seu level mais 2 magias por dia, enquanto um mago pode usar o seu level vezes 2 magias por dia. Quando você gasta uma magia, você acabou aquela magia, você não recupera ela mais naquele dia. Então você solta uma magia praticamente uma vez só. E além disso, você tem que jogar um dado para poder soltar magia. Você joga um ataque, você sempre joga um dado para poder soltar uma magia. O teste é CD 10 para poder jogar um dado e você soma sua inteligência ou sua wisdom de acordo com o tipo de conjurador que você seja. Quando você tira 20, você dá o dobro de dano, dá o dobro do efeito, e quando você tira 1, você joga um dado de 12 para definir qual que é o que acontece com essa habilidade que você tentou soltar. E tem coisas bem complicadas, como por exemplo, se você tira um desastre, você joga magia, vai para 1 ponto de vida, então aquilo te consome de alguma forma, você queima completamente, e você joga uma magia sortida num lugar sortido, pode ser que pegue nos seus membros da sua equipe lá e exploda uma bola de fogo neles. Se você tirar 2, você tem uma mutação, então a fórmula de energia começa a mudar assim no ambiente, a se deformar, e um dos seus membros se transforma em um caranguejo, em um inseto ou em alguma coisa com tentáculos. Acabou, mudou seu membro vai ser daquele jeito para sempre. Então, se tirar 1 pode ser muito ruim, coisas assim vão acontecendo, tá? Então, o 12 é o menos ruim e 1 é o bem ruim. É lógico que uma mudança drástica como essa nas magias desequilibra completamente o jogo e traz um monte de perguntas não respondidas que o livro simplesmente deixa assim. É um livro de R$3,50 que você compra no Drive-Thru RPG, $3,50, então 15, 16 reais. Então é um livro simples, ele basicamente deixa o mestre decidir e bora pra frente. É difícil mesmo, é foda de soltar magia, toda magia é perigosa, não saia soltando magia o tempo todo. Além disso, ele estimula os personagens precisam de níveis diferentes para evoluir. Os magos e feiticeiros, as pessoas que usam magia, precisando de mais XP para poder evoluir. E as classes como Ladino, Guerreiro, Bárbaro evoluindo mais rápido, precisando de menos pontos XP para poder ir para os próximos níveis. O nível máximo no Hardcore Mode é nível 10. Não existe nível 11, não existe nível 20, não existe nada disso, porque ele quer manter o tempo todo a sensação de periculosidade e morte dos personagens. E no nível 10, você não tem tantos pontos de vida assim, ainda mais quando você for jogando todos, não tem média, não tem como rejogar nada, não tem como você somar os seus bônus de constituição, então sempre continua perigoso um sopro de dragão. Outra regra do Hardcore Mode é que você tem um negócio chamado de Upper Hand, ou seja, a vantagem mesmo, não sei como traduzir muito bem isso. Na vantagem, ele pega qualquer coisa que tem no D&D, tipo cobertura, posicionamento, estar em cima, estar embaixo, fazer um efeito, ajudar o outro, qualquer coisa. Ou o grupo de pessoas vai ter the upper hand, ou seja, a vantagem. E aí todos os ataques desse grupo vai ter vantagem. Ah, uma quantidade de goblins chegou escondido e te atacou, todo mundo vai ter vantagem. E é isso, durante aquele turno.
porque eles estão com a vantagem. Eles estão no lugar de cima, eles vão ter vantagem. Ele substitui qualquer coisa por vantagem. Você tem um item mágico, pode ser que ao invés dele ser mais um, não sei o que, ele simplesmente te dá vantagem. Então ele tenta resumir tudo em dar vantagem e desvantagem para ficar mais simples. Qualquer regra é isso. Outra regra interessante do Hardcore Mode, lembra, você não precisa usar todas, você não precisa adaptar todas, você pode usar só um bloquinho. E essa regra aqui eu achei muito legal, é a regra de Horde ou turbas, massas de que estejam atacando os personagens. Então vamos supor que aquela quantidade enorme de goblins vem em sua direção. Como é que funciona o D&D 5ª edição normal? Tem 8 pessoas te atacando, você vai jogar 8d20, vai pegar o resultado de cada uma delas, vai pegar o dano de cada uma delas. Às vezes se ele tiver um ataque muito pequeno, o cara lá com uma CA20, com uma armadura completa, fica no meio de uma horda dessa, não tá nem aí. Sendo que numa situação normal, eles iam escalando o cara e dando facada, e cada um agitando e tentando atingir. E aí pode ser que no D&D normal você não tenha medo. No Hardcore Mode você vai ter muito medo, porque além de ter menos pontos de vida, o que acontece? Uma horda de goblins atacando o guerreiro. O que você vai fazer? Ao invés de fazer vários ataques, você vai somar mais um para cada um que está atacando nele, tanto no ataque quanto no dano. Tá? Então ao invés de ser 8 caras atacando com mais 4, vai ser para cada acima de um você tem mais um, vai ser mais 7. Então vai ser um ataque com mais 11 e o dano também vai ser mais 7. O dano normal do Goblin de 1d4 mais 1 vai ser um d4 mais 8, para alguém que já está com pouco pontos de vida. Então é como se eles fossem lá dando chutes, botando facas e deixando o ataque muito mais poderoso. Então você faz esse ataque todo uma vez só. Eu achei essa regra simples e fácil de você utilizar no seu D&D normal. Achei essa regra boa. Essa regra parece muito interessante e eu realmente gostaria de usar e ver sendo utilizada numa campanha que eu acho que faz muito sentido. Então tem aquele grupo de arqueiros, 20 arqueiros jogando flash em alguém, não ataque 20 vezes, mas é mais efetivo, pode ser que dê 20, não interessa. Bota aí para cada, botam mais um aí para cada ataque acima do primeiro e mais 19 de dano, 20 arqueiros, todo mundo vai ter medo disso. Todo mundo vai ter medo disso e vai continuar tendo aquela impressão massa, difícil, sem realmente impactar demais, deixar seu combate lento demais. Adorei essa regra, utilizaria essa e a do pontos de vida e já deixaria as coisas muito mais mortais. Vou trazer mais duas regras básicas do Hardcore Mode que eu acho que é interessante para você comentar aqui embaixo, mas uma delas é as zonas. Ao invés de ficar fazendo a parte tática, andar 5, andar 6, andar atrás, anda pra frente, você vai pra cima, você tá voando, basicamente ele tem duas zonas, quem tá perto e quem tá longe. Se você tá longe, você só pode atingir com um range de ataque. Quando você tá fora do alcance, lógico, você não pode atingir de forma alguma. Se você tá longe, com ataque à distância, se você tá perto, com ataque melee, você pode andar e correr, você pode atingir. Então é isso, só tem perto, distante e fora do alcance, que não tem nada pra você fazer. Então ele tenta acelerar as coisas, deixando quem tá perto, quem tá longe de forma muito mais organizada e fácil para você tomar decisões. Eu não gosto desse sistema, eu gosto do tático, eu gosto de ver os objetos lá e poder esconder atrás deles, eu gosto de construir as coisas e as plataformas e os terrenos, eu acho isso muito mais divertido. Mas quem quer acelerar, você pode usar essa ideia de zonas. E a próxima é a iniciativa em conjunto, que é muito mais rápida para você lembrar na hora, é muito mais rápido para você se organizar na hora, é muito mais rápido para você não jogar tanto dado. Basicamente vocês jogam um dado cada, quem ganhar é a iniciativa de cada lado. Na verdade, nesse modo é o seguinte, ele joga um D6. 1, 2, 3, quem começa são os monstros, 4, 5, 6, quem começa são os personagens. E aí os personagens decidem a ordem entre eles, os monstros decidem a ordem entre eles. Então, iniciativa em grupo para facilitar as coisas, você não tem que ficar fazendo aquelas organizações de quem é primeiro, quem que é o tal e quem que é o tal, e isso às vezes ficar meio embolado na hora da batalha. Deixa aqui pra mim o que você achou dessas regras, qual que é a regra que você utilizaria no seu RPG, mesmo que você não jogue um Hardcore Mode completo, o que você gostaria de experimentar na sua campanha? Deixa aqui embaixo que a gente quer saber o que você achou disso. E até a próxima, porque o fantástico vive aqui.